Olá, estamos começando aqui mais um vídeo na Real 360. E que mulher nunca teve alguma dúvida sobre métodos contraceptivos? Agora, mais do que nunca, né? Muitos métodos novos aí. E hoje, nesse vídeo, a gente vai esclarecer para vocês. E hoje nós temos o prazer de ter conosco Iramara, médica ginecologista, que trouxe esse material todo aqui à disposição de vocês, mulheres, que querem tirar suas dúvidas sobre métodos contraceptivos. Iramara, é um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu, agradecer o convite. Espero que eu possa explicar um pouco, né, dos métodos contraceptivos para as mulheres, né, que é sempre uma dúvida que, qual é o que não dá espinha, qual que não mexe na libido, qual que não engorda, né, qual que é o mais eficaz, né? Tem mulher que é Ave Maria, morre de medo de engravidar, então vamos tentar conversar sobre os métodos contraceptivos, pelo menos os mais atuais, né? Existem vários métodos contraceptivos, não vai dar pra gente falar sobre todos nesse vídeo, mas quero ser convidada para os próximos. Já está convidadíssima. Já sinta-se convidada. Então, vamos lá, né? Vamos começar nosso bate-papo. Mas antes disso, não esqueça dos 5 passos do Na Real 360. Se você não segue nosso canal, segue lá. Não esquece de deixar o like, de comentar, compartilhar com as amigas e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos novos vídeos. E vou acrescentar, deixa nos comentários suas dúvidas para eu ser convidada novamente e vir aqui conversar com vocês. Então vamos lá, gente. Alguém gostaria de começar, por favor, esse bate-papo? Vocês dois jarros? Vai, Jair. Então, doutora, eu não quero engravidar novamente, nem pensar. Vocês já sabem, que nos acompanham aqui na Real, eu tenho uma bebezinha de 5 meses. Qual é o melhor método para quem acabou a amamentação? Não está mais amamentando? Não existe um melhor método, existe um método mais adequado para cada perfil de mulher, né? Então, se você não esquece de tomar o comprimido, então com certeza o comprimido não vai ser interessante para você. Se você tem um fluxo menstrual intenso, o DIU de cobre não é um método interessante. Se você tem enxaqueca com aura, que é aquela que você dói quando você olha para a luz, dói a cabeça quando você escuta um barulho, então você vê pontinhos brilhantes flutuando, a visão se fechando, você não pode métodos com estrogênio, como o adesivo anticoncepcional, o anel, o comprimido anticoncepcional com estrogênio, que é aquele que dá pausa. Então, tudo tem que ser avaliado, a cada perfil de mulher, para cada tipo de anticoncepcional. Mas aí eu sempre falo, né, essa questão, eu morro de medo de engravidar, qual é o método contraceptivo mais eficaz hoje em dia? Todos os métodos contraceptivos, eles apresentam uma ótima eficácia. Mas se a gente for colocar no gráfico, tabela de porcentagem que existe o índice de Pearl, né, que a gente avalia a eficácia do método dentro de um ano, pega um grupo de mulheres, 1000 mulheres, dentro de um ano, usando aquele contraceptivo. O implante anticoncepcional, que é o Implanon, ele hoje está sendo considerado o método contraceptivo mais eficaz inclusive do que a laqueadura tubarem e mais eficaz do que a vasectomia. Então, entrando em eficácia, né? O Dilmirena e o Dilcailena, ele tem uma eficácia similar à vasectomia e à laqueadura tubária. Então, com relação à eficácia, o implante anticoncepcional, ele é o método mais eficaz. Ele pode ser utilizado em mulheres que estão amamentando e mulheres que também não estão amamentando. Gente, eu fiquei surpresa com essa informação, né, que Mara nos deu agora, porque, na verdade, eu usei o Implanon há 16 anos atrás, quando meu caçula nasceu, né? Eu estava amamentando. A princípio, a gente pensou em fazer uma vasectomia, a gente tinha a intenção de adotar uma menina, né, já que seria o segundo menino. E aí a solução que a ginecologista deu foi fazer o Implanon, e isso faz tantos anos, e ainda verdade, continua. Né? Pois é. Mais eficaz.
Ele ainda hoje ele é considerado mais eficaz e ele tem uma contracepção de 3 anos. Então, às vezes, as mulheres elas ficam, ai, doutora, eu queria um método muito seguro, não queria engravidar de jeito nenhum e quer fazer a vasectomia ou então quer fazer a laqueadura tubária, no caso da mulher, né, e a vasectomia no caso do homem. E uma opção é a gente tentar ver um outro método contraceptivo, porque às vezes tem mulheres muito jovens, 25 anos, e já tem 3 filhos, 4 filhos, e querem fazer a laqueadura tubária, e a gente sempre aconselha, olha, não faz a laqueadura agora, porque é um método que é difícil de reverter, né? Não vou dizer que é irreversível. Tem a recanalização tubária, porém tem uma alta taxa de falha, tem a fertilização aí, né? Que graças a Deus vem cada vez crescendo mais e mais, né? E possibilitando várias mulheres de engravidar, mulheres que passaram por dificuldades, mulheres que foram laqueadas há anos e aí estão conseguindo engravidar a partir da fertilização. E seria um tempo, esses 3 anos, para a mulher pensar. Isso, né? analisar. Até porque, assim, do ponto de vista legal, não é permitido laquear a mulher ela estando grávida. A gente sabe que na prática, muitas vezes não funciona bem assim, né? Mas do ponto de vista legal, não é para laquear. E aí uma opção é a gente tentar ver um método contraceptivo que ela possa se adequar melhor. E aí o implante anticoncepcional vem bem a calhar, né? Uma vez que ele não interfere na amamentação, pode ser inserido 30 dias após o parto, sem problema nenhum, sem nenhum prejuízo. O Implanon, ele é hormonal. Já é hormonal. Tu poderias mostrar pra gente? É esse aqui. Ele tem um tubinho, é um tubinho que ele mede aproximadamente 4 centímetros e ele é inserido abaixo da pele, no braço, né? Com o auxílio desse insertor. Ele já vem todo encapadinho, todo prontinho para só inserir. Para realizar a inserção, a gente faz um bloqueio anestésico local. Não dói, né? É só uma picadinha. Isso no próprio consultório médico. No próprio consultório. Não precisa de internamento hospitalar, nada não. disso, né? E com 15 dias a mulher já está liberada para poder ter relação sexual desprotegida. No meu caso foi assim, depois do Implanon a gente acabou fazendo, né, meu marido fez a vasectomia. E eu achei interessante o Implanon que durante praticamente todo o período eu fiquei sem menstruar, né? Isso aí também é um benefício do Implanon, como é que é isso aí? Pronto, essa questão de ficar sem menstruar é muito relativo para cada mulher. Vai depender do biotipo, vai depender do perfil da mulher. Boa parte das mulheres ficam sem menstruar, mas outra parte tem um sangramento irregular. Às vezes, nos primeiros 6 meses, tem um sangramento até um pouquinho mais persistente, um pouquinho mais chato. Algumas com fluxo mais intenso, outras com uma borrinha de café. Isso é muito variável. Mas, via de regra, o que a gente espera dele é a mulher ficar sem menstruar. Mas acontece que isso vai depender. Isso. Amara, eu tive uma experiência bem negativa com o DIU de cobre. Fala um pouquinho pra gente sobre esse método. O DIU de cobre, ele é um método não hormonal, né? A gente hoje tem vários modelos de DIU de cobre. Tem um DIU de cobre tradicional, que é esse daqui, que é o CU 380. Ele tem 380 de cobre, então ele é o que mais aumenta fluxo menstrual, mais aumenta cólica menstrual e mais prolonga o período menstrual. Então, se a mulher ela tem um fluxo menstrual intenso, se ela já tem cólica menstrual, se ela já tem um período menstrual longo, geralmente a gente não costuma indicar esse tipo de DIU porque ele vai piorar todos esses sintomas. Foi o meu caso. Alguns anos atrás, eu tive esse problema. Aumentou muito o meu fluxo. E a maioria das mulheres que se queixam dos DIUs não hormonais, basicamente é isso, né? Aumento de fluxo e dismenorreia, que é a dor menstrual, né? Isso. Aí foi lançado o DIU de cobre prata, que é esse modelinho aqui, que ele vem com a prata para poder diminuir os efeitos do cobre. Ele diminui o período de eficácia, né? Esse daqui ele tem duração de 10 anos e o de prata e cobre ele tem duração de 5 anos. Ele diminui o efeito de aumento de fluxo, aumento de cólica e prolongar o período menstrual quando comparado a esse. Mas ele também aumenta, entende? Uhum. E aí a gente tem esses modelos também aqui em formato de ômega,
que ele tem o CU375 Comfort, sendo ele também no tamanho mini. Hoje também a gente tem o DIU de cobre e prata tamanho mini, que é para poder... É para ser inserido em mulheres que nunca tiveram filhos, mulheres com a cavidade uterina um pouquinho menor. Então, a gente opta pelo modelo mini. E esses daqui que ele tem, o CU375 Mini ou o CU375 Comfort, também com contracepção de 5 anos, ele tem esse formato de ômega para poder tentar se adaptar melhor dentro do útero da mulher, diminuindo o risco dele deslocar. Porque a gente sabe que o DIU, né? Quem nunca viu uma foto de um bebezinho com o DIU na cabeça, ou então segurando o DIU, a gente sabe que nem todo método é 100% eficaz, né? 100% Isso. 100% eficaz hoje, só mesmo a abstinência sexual. Quem é aqui que quer ficar em abstinência? Não. Nenhum. Os maridos não vão querer. Eu tenho certeza. Então, gente, a gente tem que tentar procurar pelo menos um método que seja eficaz e ficar de olho naquele método, né? E aí, esse daqui, ele foi desenvolvido com essa proposta para poder tentar diminuir o risco de deslocar. Existe o risco de deslocar, esse risco é maior no primeiro mês após a inserção. Sempre que eu coloco, eu sempre peço... Qualquer DIU. Qualquer DIU. Maior risco de expulsão é durante o primeiro mês. Maior risco. Certo? Aí depois vem escalonando, né? Tem que ficar de olho. Ficar de olho seria o quê? Ultrassom? Primeiro mês, um mês depois faz o ultrassom, vê se está um local. Ok, ótimo, 6 meses. Depois você pode ficar fazendo anualmente. Legal. Certo? Normalmente, na literatura, diz que é de ano em ano. Mas o seguro morreu de velho. Né? Com certeza. E as mulheres agradecem dessa segurança. Sim, com certeza. Isso. E aí, a mulher conhece seu corpo. Sim. Né? A mulher sabe seu corpo. Então, houve mudança do padrão, você colocou o DIU de cobre, né? Então, você passou 3 meses tendo uma menstruação, você menstruava 4 dias e passou a menstruar 7 dias. O fluxo aumentou e aí, de repente, depois de 3 meses, você passou a menstruar 9 dias. Vai atrás, vamos olhar, mudou o padrão, a gente vai ter que investigar. Entende? Isso é interessante, né? Você ficar atento a esses sintomas. Isso. Regularidade, e procurar né? o profissional, né? Com certeza, com certeza. Iramara, e para quem odeia menstruar, como é o caso dessa que vos fala, qual uma opção legal? A gente falou do Implanon, né? Que ele pode bloquear, mas ele varia muito do perfil da mulher, né? Muitas mulheres ainda vão apresentar algum certo sangramento. O DIU Mirena, ele tem levonorgestrel, né? Que é uma progesterona, e ele tende a dar uma segurada um pouquinho maior nessa menstruação do que o implante anticoncepcional. Algumas mulheres vão ter sangramento, mas comparado ao Implanon, o bloqueio do DIU Mirena é bem maior. Já temos também o modelo Kailena, né, que é o modelo mais novo. Ele foi comercializado. Ele foi comercializado no Brasil a partir de 2020, né? Ele foi liberado no Brasil para comercialização a partir de 2020. Ele tem uma carga hormonal um pouquinho menor, então é possível que a mulher tenha sangramentos um pouco mais do que com esse daqui. Mas eles tendem a fazer um bom bloqueio. E para bloqueio da menstruação, nós temos também os implantes hormonais. Hoje em dia, muita gente acha que os implantes hormonais são implantes novos, mas eles vêm sendo estudados por Dr. Elcimar Coutinho há mais de 50 anos, né? Dr. Elcimar Coutinho morreu no ano passado, mas ele já estudou esses implantes, foi ele que desenvolveu, ele é um médico cientista, ginecologista da Bahia. E aí ele desenvolveu os implantes de Nestorone, os implantes de gestrinona, que são implantes anticoncepcionais, que também fazem um bloqueio da menstruação. Esses são os tipos da beleza que se fala muito agora? A gestrinona. Os implantes de gestrinona, eles são conhecidos como implante da beleza, né? Mas doutor Elcimar nem gostava desse termo. Mas também. Mas por que eles são conhecidos por esse nome? Assim? Então, o principal efeito dele é bloquear a menstruação,
E aí ele foi um método desenvolvido para mulheres que sofrem com endometriose, adenomiose, mulheres que sofrem com miomas. E aí, quando esses implantes eram inseridos nessas mulheres e as mulheres tinham uma boa qualidade de vida, do ponto de vista de se alimentar bem, fazer academia, se alimentar bem não é comer muito não, né, gente? É Saudável, né? comer saudável, né? E praticar atividade física, ele ajuda no ganho de massa magra, na perda de gordura. E aí ele ficou conhecido como chip da beleza, mas ele não é um chip, né? Um implante. E no caso, são vários, né? Isso. De acordo com o quê? Qual o critério para saber a quantidade? Para fazer contracepção, tem que ser no mínimo 6 implantes. E aí a gente insere os 6 implantes de uma vez na região do bumbum, na área do subcutâneo, que é na gordurinha, né, do bumbum. 6 fiozinhos desse. 6 implantes desse. E ele tem duração de 1 ano. E aí depois de 1 ano, se a mulher quiser engravidar, a gente vai lá e retira os implantes. Se ela quiser manter o uso deles, aí a gente pode colocar mais 6. Se quiser retirar, eles podem retirar. Se não, eles são tubos de silicone, né? Não tem problema nenhum. Só que aí tem a questão, quantos anos você vai querer ficar usando e aí vai ficar acumulando lá, né? Então pode ser interessante você retirar. E se você não quiser efeito contraceptivo? Aí a gente pode reduzir a dose. Eu quero só a beleza do chip. E não efeito contraceptivo. A gente pode reduzir a dose, né? Pode fazer uma dose a partir de 4, né? 4 implantes, 5 implantes. Vai depender muito do peso da paciente, do quanto que ela quer ganhar de efeito positivo. Opa, existe alguma contraindicação? Existe. Se a paciente tiver uma trombofilia ou então, por exemplo, uma SAF, né? Aí tem contraindicação. Se ela tem histórico de trombose, é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. É quando ela tem um risco aumentado de desenvolver trombos. Na verdade, a trombose, de uma forma geral, é uma contraindicação ao uso de qualquer hormonal. Não. Na verdade, na teoria, a gestrinona poderia, certo? Mas como é algo que está muito novo ainda e eles são muito corretos no que eles fazem, né? O pessoal da Emecto, aí eles, para pecar pelo excesso, eles sempre orientam para a gente não fazer em pacientes que têm trombofilia, que têm SAF ou então que têm histórico de trombose. Mas progesterona isolada pode ser utilizada em mulheres que tiveram trombose, sim, mulheres que têm trombofilia. E a via transdérmica também é conhecida por ser uma via mais protetora, né, para esse efeito da trombofilia. Pelo menos na reposição hormonal é algo que a gente vê, assim, a via oral teria um risco um pouco maior. Não, nem tanto, né? A gente pode usar progesterona isolada em mulheres com esse perfil. Então, comprimidos, por exemplo, o desogestrel, que aí vem o Nactali, o Cerazete, o Pérola, todos esses podem ser utilizados em mulheres que já tiveram trombos. Dienogeste, para mulheres que sofrem com endometriose, pode ser utilizado. O implante anticoncepcional, o Implanon, o Mirena, o Kailena, todos eles podem ser utilizados, não tem problema não. Não tem o que a gente não pode utilizar é o estradiol, o estrogênio, né? Então a gente não pode utilizar o etinil estradiol, que é o que vem na grande maioria dos anticoncepcionais. A mulher em casa aí corre na sua cartela do anticoncepcional e olha a composição do seu anticoncepcional. Se ele tiver lá embaixo etinil estradiol, você tem contraindicação se você já teve trombo ou então se tem trombofilia, né? O diagnóstico de trombofilia. Esse é o anel? Se você for na mão. Esse é o anel vaginal, o nuvaringue. Aí vamos falar de bloqueio, né? Bloqueio da menstruação. Você falou questão de trombo e tudo, e agora com a questão de Covid, né? Muita gente teve trombo no pós-Covid e tudo, então é informação importante, né? Para as mulheres ficarem atentas a essa questão. Muito importante. Eu recebo muita pergunta no meu Instagram, né? Ai, doutora, eu devo parar meu anticoncepcional? Vou tomar a vacina do Covid, vou tomar a AstraZeneca, devo parar? Não. Gente, o risco de você ter trombose estando grávida é muito maior do que quando comparado com o anticoncepcional. Tomando um anticoncepcional é fichinha. E aí a mulher fuma, é obesa,
usa anticoncepcional, Sedentária. é hipertensa, Sedentária. aí vai jogar a culpa só no anticoncepcional. E não é Sempre. assim, Não, né? Exatamente. E aí a gente estava falando sobre o anel, né? O anel vaginal de bloqueio da menstruação. E muitas mulheres acham que ficar sem menstruar é algo errado, algum problema. Mas na verdade, eu acho que a menstruação, se você tem uma menstruação tranquila, eu menstruo todo mês, passo 3 dias menstruada, não sinto cólica nenhuma, é algo muito tranquilo Não tenho pra mim. enxaqueca, porque É, eu não tenho tem nada. enxaquecas terríveis, eu adoeço. Isso, não tem um TPM, Eu é algo adoeço. muito tranquilo. Tem muita mulher, né, que diz desse jeito. Eu descobri que menstruei porque quando eu fui no banheiro fazer xixi, vi que tava com a calcinha melada. Então, tem muita paciente que é assim. Então, é uma menstruação que é tranquila, mas a partir do momento que a mulher sofre com cólicas intensas, fluxo menstrual intenso, deixa de ir ao trabalho devido à menstruação, é uma mulher que vai se beneficiar muito do bloqueio da menstruação. Ou né? simplesmente odeia. Para algumas mulheres que não sabem, alguns anticoncepcionais têm um efeito benéfico. Isso. Principalmente aqueles que contêm estrogênio, que é justamente o que eu O que tinha não falado pode para quem tem pra quem tem predisposição a... a trombo. A trombo. Isso. Ou mulheres que têm enxaqueca, como a Aura, né? Que eu falei, que é aquela dor de cabeça muito forte, que piora com a luz, que piora com o barulho. Então, são mulheres que não podem usar o estrogênio. Então, se você não tem contraindicação e tem acne, você pode se beneficiar muito com o uso do anticoncepcional com estrogênio. Eu comecei a usar na adolescência por conta da acne também, anticoncepcional. Então, acne na adolescência é algo normal, é algo esperado, né? Fisiológico. Isso. E aí, muita adolescente acaba recebendo um diagnóstico errôneo de síndrome dos ovários micropolicísticos, que é uma síndrome que aumenta a predisposição à acne, Esse diagnóstico oleosidade da tive na pele, irregularidade da menstruação. E hoje em dia a gente sabe que não é certo dar esse tipo de diagnóstico antes dos 18 anos, né? Antes dos 18 anos, se é a paciente, a menina, apresentou irregularidade na menstruação. Acne não, porque na adolescente a acne não entra nos fatores de classificação para a síndrome dos ovários micropolicísticos. A acne, para explicar aqui vocês, são espinhas, viu? Então, espinhas não entra na classificação porque justamente é algo Adolescente tem natural espinha, da né? adolescência. Aí no caso a gente precisa reavaliar após os 18 anos. E Para aí fechar o diagnóstico. para fechar o diagnóstico. E aí sempre digo, a gente precisa avaliar essa paciente 3 meses sem hormônio, sem nenhum tipo de hormônio. Tem muita paciente que chega, né? Doutora, eu parei o anticoncepcional para poder ver como é que eu fico com relação à acne. Quanto tempo que você parou? Tem 4 meses. Eita, que ótimo. Mas há 15 dias eu usei pílula do dia seguinte. É hormônio. funcionou, né? É hormônio do mesmo jeito. Então, não vai dar pra gente avaliar o perfil hormonal daquela paciente, né? Pra poder ver se ela tem mesmo a síndrome ou não. Porque usou a pílula do dia seguinte e a pílula do dia seguinte vem com uma carga hormonal muito grande. E aí, se fizer um ultrassom, muito provavelmente vai vir o padrão de ovários micropolicísticos, né? Que são vários cistozinhos, que é o que mais preocupa as mulheres. E aqueles cistos nos ovários não é algo preocupante, não. Na verdade, o que preocupa é a desregulação hormonal, né? Ô Mara, e para quem tem esse problema assim, de ovário policístico, acne, e deseja fazer um bloqueio, o anel, ele seria uma opção? É uma opção, sim. Na verdade, você pode fazer bloqueio com todo tipo de método contraceptivo, exceto o injetável mensal. Injetável mensal não dá pra gente fazer esse tipo de bloqueio, porque aí a gente teria que reduzir a dose dele, ele acaba tendo uma carga hormonal muito diferente, então não é algo interessante. Mas todos os outros, se você quer emendar a cartela do anticoncepcional, se você não tem contraindicação àquele tipo de anticoncepcional, você pode emendar sim. Se você quer emendar os anéis vaginais, então você colocou dentro do canal vaginal, passou 21 dias com ele, no dia de retirar, vai lá, retira e coloca um novo, não tem problema nenhum. O adesivo anticoncepcional da mesma forma, né? Ele precisa ser trocado a cada 7 dias e depois de 3 semanas você dá uma pausa. Se você não quer dar a pausa, não tem necessidade. Vai O lá. adesivo tem e esse coloca. estrógeno?
Ele tem estrogênio também. Estrogênio, né? E o anel fica em que localização? Mostra aí nessa... Ele fica aqui, no canal vaginal, né? A mulher, ela vai inserir o anel. Existe um insertor para o anel que ele facilita a inserção, né? Algumas mulheres têm dificuldade em manipular o canal vaginal, então ele pode ser inserido com o auxílio do insertor e ele vai ficar aqui no canal vaginal. Ele não atrapalha durante a relação sexual alguns parceiros. Ele não fica eu achei que ele ficasse no diâmetro do canal vaginal. Não, ele fica assim. Ele fica assim, ó. Tá. Deitadinho. Fica deitadinho. Deitadinho, porque ele fica liberando hormônio. Isso. Paralelo. Aí, às vezes, pode sair durante a relação sexual, se ele não estiver muito profundo, saiu, vai lá, coloca de novo, né? não tem problema usei também. nenhum. Já usou, pronto. Vai lá, Você coloca. falou do adesivo, eu lembrei, o adesivo você acaba repondo a cada 7 dias, né? Isso. Então, eu acho que é mais difícil de esquecer do que o anticoncepcional Comprimido, comprimido, né? É bem mais prático, difícil. né? É mais prático. Mas eu tenho muita paciente que reclama que esquece. Eu usei durante muitos anos, né? O O comprimido, né? como é? Anticoncepcional. Anticoncepcional. Eu usei muitos anos anticoncepcional em comprimido e assim, virava, mexia, esquecia um dia, esquecia 2 dias. Tanto que meus 2 filhos nasceram tomando anticoncepcional em comprimido. Eu acho Esquecendo, tomando não. Não, Esquecendo. tomando e Eu acho que o esquecendo aqui e acolá. esquecimento é inversamente proporcional ao medo de engravidar, viu? Ué, Quem eu tem já era medo não casada, esquece né? de jeito nenhum. Eu já era casada, tinha 5 anos de casada. Então, assim, Aí a pessoa mas começa a meu primeiro filho esquecer. nasceu Foi no um meio do esquecimento mestrado, não bem foi nada oportuno. planejado, né? E aí Eu nasceu o acho- segundo, mas já era casa, mas assim, mas acaba que você Quanto esquece uma vez maior ou o outra. medo, você não E o esquece, risco não. realmente, né, de esquecer e de engravidar acaba acontecendo, No né? total, você usou o anticoncepcional durante quantos anos? Até engravidar do seu primeiro Muitos anos. filho? Do primeiro filho, 5, tinha 5 anos de casado, deve ter usado 7 anos, 8 anos. Eu lancei essa 7 pergunta anos. para você porque é outra dúvida muito comum das mulheres, né? Doutora, tem problema ficar vários anos vários anos tomando anticoncepcional? Eu uso anticoncepcional tem 14 anos, uso anticoncepcional tem 10 anos. Tem algum problema? Não tem Tem problema nenhum. 25 anos. Não, inclusive prova. tem gente... Como eu. Tem 25 anos que uso. Só Não, prova, inclusive prova, tem né? gente que Engravidei para de... tomando. Não, que eu tomar 10 anos, vou parar, porque vai demorar. Nessa Pra dar história uma de demorar, né? engravidadinha. No mês seguinte tá grávida. Isso. E aí, o medo é de ser infértil. Se a mulher apresentar alguma dificuldade para engravidar após longos anos utilizando o anticoncepcional, aquela dificuldade não foi decorrente do uso do anticoncepcional. Na verdade, ela já iria ter algum problema. Então, o que está acontecendo? Cada vez mais as mulheres estão deixando para poder engravidar mais tarde, né? Aos 35, 36, a partir de então. E a gente sabe que a partir de 35 anos existe uma queda da reserva folicular, né? E aí a mulher vai ter uma certa dificuldade, vai estar mais propensa a abortos, malformações. Eu sempre digo assim também, que isso não é uma regra geral, mas é o que está descrito na literatura, né? E aí, às vezes, de repente, essa mulher tem uma endometriose, não sabia que tinha uma endometriose, tem algum distúrbio hormonal, algum problema na tireoide, ou tem, por exemplo, síndrome dos ovários micropolicísticos, então ela provavelmente já teria uma certa dificuldade e acaba culpando o anticoncepcional. Mas a gente sabe que o anticoncepcional não tem culpa nenhuma, você está aqui, prova viva, né? Esqueceu o anticoncepcional depois de 7 anos de uso, engravidou, então não tem problema. Na real, como eu falei no início do vídeo, não existe o melhor anticoncepcional, o melhor contraceptivo. Existe o contraceptivo mais adequado para cada perfil de mulher, né? E muitas vezes não é numa tacada só. Eu sempre faço uma analogia do método contraceptivo com a calça jeans. Você não chega dentro de uma loja dizendo, eu quero a melhor calça jeans. Você chega dizendo, eu quero uma calça jeans skin, eu quero uma calça jeans flare, eu quero uma calça jeans pantalona. Eu não sei, que eu não entendo dessas modas, não. Aí você chega dando as especificações que são as contraindicações que a gente avalia numa consulta, né? Quando vai conversar com a paciente, para poder escolher o método contraceptivo mais adequado para cada perfil de mulher. Muito interessante, né? E o tanto que é importante a gente consultar um profissional, que é assim que a gente vai se sentir segura para, junto a esse profissional, orientada
escolher a melhor forma de contracepção de forma individualizada. Justamente, a consulta ginecológica ela vai minimizar os riscos, né? O que a gente mais vai observar é a questão de contraindicações, né? Geralmente a gente escuta muito, eu conheço fulaninho que morreu de um AVC devido ao anticoncepcional. Fulaninho teve uma trombose. A Anitta teve uma trombose e aí foi um bafafá na época, dizendo que ela usava anticoncepcional, que tinha sido pelo anticoncepcional, ainda bem que ela mesma foi pra mídia e disse que não usava anticoncepcional, que não fumava, que não bebia, que não fazia nada, jura? Só que não. Mas, então, aí ela teve uma trombose, né? Mas é justamente na consulta que a gente vai avaliar o perfil de cada paciente. Você diz que tem enxaqueca, então você não pode usar estrogênio. A partir do momento que você usa, a enxaqueca, ela é um sintoma cerebrovascular, é um sintoma que está ligado à vascularização do seu cérebro. Com o uso do estrogênio, você vai estar mais propensa a AVC, entende? Então, aumenta o risco de você ter algum problema devido ao uso do anticoncepcional. E tem muita mulher usando o anticoncepcional da amiga, da vizinha, da irmã. Minha gente, eu recebo as pacientes lá no consultório que chegam, doutora, eu tô usando tal anticoncepcional porque a senhora passou pra minha irmã. Porque... E se passou, e se justo. Ela é famosa e toma, então vai dar certo não tem outro melhor, não. Justamente. Que coisa boa, né? Tão esclarecido esse vídeo. Muito obrigada, viu, Damara, por você estar aqui com a gente. Vai voltar, com certeza, né? Vai ter cadeira cativa aqui no Na Real. No próximo, inclusive, eu já tá pensando em falar sobre... Coletor menstrual, né? Eu trouxe aqui porque foi um dos temas lançados, né? Eu até falei também que corrimento é algo que as mulheres gostam muito de conversar, porque é rotina das mulheres. Corrimento, né? Secreção vaginal. Temas aí pro Iramara, esse nome é difícil, viu? Confesso, mas estou ensinando. Eu chamo de Mara. Mara, né? Vai voltar, com certeza. Vocês surgiram temas aí, curiosidades que vocês queiram saber, as dúvidas, né? Pra não ficar usando a anticoncepcional da vizinha, dos amigos, né? Da blogueira. Vocês, por favor, deem aí as sugestões de temas. E não esquece dos 5 passos do Na Real 360. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Peraí, Vici. Olha isso, eu tô atrasada. Não, minha gente, eu sou sempre pontual. Cancela a Vanessa, minha. Eita, eu tô olhando pra câmera errada, né? A minha tela, né? Viu? Tá vendo como sou eu que atrapalha? São antigos, né? Mas Peraí, não gostei não, o cara foi antigo, olhou pra mim. Tem que perguntar. Não, eu vou perguntar agora.